dia, demais autoridades presentes, civis e militares, meu bom dia. Hoje resolvi mudar a minha estratégia de defesa das minhas opiniões, né? Na verdade, em vez de ficar a minha opinião simplesmente, eu trouxe posicionamentos, né? Um posicionamento da administração estadual, um posicionamento do Ministério Público e um posicionamento do Judiciário. Com relação papel que você entregou aqui. O papel que eu entreguei são 3 decisões, e aí para ficar mais ainda equilibrado, são 2 praças e 2 oficiais sendo punidos por conta de... São decisões que envolvem 2 praças e 1 oficial com relação à transgressão disciplinar em redes sociais. Que aí, na verdade, a gente pode se inspirar nesses posicionamentos para iluminar aí a mente dos legisladores que vão estar redigindo o nosso regulamento disciplinar. Então, no primeiro exemplo, na verdade é o segundo texto do material que eu deixei, é uma punição aplicada a um subtenente, o subtenente Narciso, que já está na reserva. Ele foi punido, e eu vou fazer leitura de pequenos trechos, né? Depois as pessoas podem estimulá-los a ler a decisão por completo. Então tem um memorando no qual ele recebe um prazo de 72 horas para explicar por que ele postou uma declaração política em uma rede de relacionamento. Um texto foi postado no blog Denúncia da Silva, e nesse texto recebia a assinatura dele, na assinatura virtual. Tinha o nome dele embaixo desse texto, né? E a resposta do memorando dele está na página seguinte, né? Então ele responde, informa que resposta ao memorando que não é a primeira vez que meu nome está envolvido nesse tipo de fato. Por esse signatário ter feito no passado parte da liderança do movimento e ter sido contrário a certas decisões tomadas pelos representantes do movimento, o que ocasionou o meu afastamento. Coincidentemente, venho observando meu nome, assim como de outros militares que já me relataram o uso indevido de meus nomes em postagens semelhantes em alguns sites. Informa ainda que todas as postagens já feitas por esse signatário em alguns sites sempre foram assinadas com meu nome completo e não somente com meu nome de guerra. Então, sem querer entrar no mérito se a postagem é dele ou não é dele, a postagem ele criticava a forma onde os militares tinham sido acautelados, que eles foram presos em Bangu 1 e não num presídio militar. Então a postagem era um posicionamento político em relação a esse acautelamento, né, que hoje, né, a gente entende, todo mundo acabou aceitando que não era o local adequado, né, para acautelar militares, né. Mas ele tinha esse posicionamento, e aí a administração, na folha seguinte, vem a punição aplicada por ele. Punição de praça aplicação pelo corregedor interno. Subtenente Rogério Narciso Bolotão, e ele é punido por, haja vista, não ser crível que postagem em blog, claramente voltada à incitação, cometimento de crimes militares, transgressões penais, tenha se dado a revelia do depoente. Então, quer dizer, entende a administração aqui no caso que o simples fato de ter um nome da pessoa, de um militar, abaixo de uma postagem, é o suficiente para ele ser definitivamente identificado como autor da postagem. E aí concluiu, né, que não foi comprovado que o mesmo é autor da publicação, e a punição foi aplicada, transgressão grave. Ele recebeu a pena restritiva de liberdade máxima, né, que ficou preso por 30 dias. Então essa postagem com o nome dele lhe levou a uma punição de 30 dias. A punição indica os incisos que foram usados para fundamentar esses 30 dias de prisão ao subtenente Narciso. Item 4, né? Frequentar ou fazer parte de sindicatos e associações profissionais com caráter de sindicatos ou similares. Deve estar falando ao fato dele ter assumido a participação no movimento SOS Bombeiros. Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições. 17. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para retardar a sua execução. 43. Frequentar lugares incompatíveis com o nível social e o decoro da classe. Também, essa postagem levou a esse enquadramento. Manifestar-se publicamente a respeito de assuntos políticos ou tomar parte, fardado, em manifestações da mesma natureza. Então, da postagem deu para identificar que ele se manifestava fardado pela postagem.
E por último, o item 70, publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos, documentos ou assuntos de bombeiros militares que possam concorrer para o desprestígio da corporação ou ferir a disciplina e a segurança. Então, quer dizer, o posicionamento político dele, na opinião da administração, concorreu para o desprestígio da corporação ou feriu a disciplina e a segurança. E aí esse militar, ele optou por não impetrar um habeas corpus, né, e economizar R$4.000, e também não moveu nenhuma ação até hoje para anular. Foi para a reserva e deve estar nos assistindo aí pela televisão aí do seu bar que inaugurou recentemente. Então esse é o posicionamento, é como a administração interpreta uma postagem na rede social e como ela justifica a sua punição, e aí a punição máxima de 30 dias. No segundo documento, eu trouxe a decisão de uma juíza de um habeas corpus impetrado. Esses já tiveram mais sorte, conseguiram impetrar um habeas corpus. E a fonte para a punição foram postagens no Facebook, né, num grupo fechado chamado GSS EBMED. Nesse grupo, os militares do GSE discutiam as dificuldades que eles enfrentavam durante o serviço, a ambulância que fica retida na porta dos hospitais, horas por conta das marcas que não são devolvidas, e esse tipo de discussão. E aí uma dessas postagens caiu na mão da corregedoria e levou uma punição variável aí de 5 a 10 dias de prisão também. Na decisão, e a gente agora está ouvindo a opinião do judiciário sobre o assunto, eu vou tá marcada, né, na primeira página vem assim, ó: o grupo GSS EBMED sendo restrito aos integrantes do grupo, eis que classificado como fechado. Naquela rede social, razão pela qual resta clara a natureza privada das mensagens e a ausência de publicidade de atos. Então eles discutiam somente entre os membros lá do grupo. Mais à frente, e aí tem a argumentação do corregedor para poder aplicar a punição. A repreensão enérgica a tais grupos é uma questão de segurança pública. Então, esse tipo de comentário, né, dentro de um grupo fechado na internet é uma questão de segurança pública, impondo-se a ponderação entre o direito do sigilo de correspondência, manifestação do pensamento e o direito à segurança da sociedade, devendo este prevalecer frente àqueles. Aduz ainda, estou falando da posição da administração, aduz ainda que a liberdade de manifestação do pensamento deve ser mitigada em relação aos militares, onde o respeito, a hierarquia e a disciplina devem ser rigorosamente observados. Mais à frente, na terceira página, lá no finalzinho começa o posicionamento do judiciário. Ocorre que os princípios da hierarquia e da disciplina, assim como os demais princípios constitucionais, não são absolutos, podendo sofrer limitações, especialmente quando em conflito com os valores de ordem constitucional, destacando-se os direitos e garantias fundamentais. E neste contexto, segundo a jurisprudência do STF, estabelece um juízo de preferência entre direitos fundamentais ou entre um direito fundamental e um outro valor constitucional diverso, onde se incluem a hierarquia e a disciplina militares. Deste modo, o Estado democrático de direito em que se constitui o Brasil, os princípios da hierarquia e da disciplina encontram-se em plena aplicação. Todavia, como não são absolutos, tais princípios devem ser harmonizados com os demais princípios constitucionais, destacando-se os direitos e garantias fundamentais, de forma que a hierarquia deve ser exercida como uma forma de comando em prol dos fins institucionais últimos da corporação, e não como uma forma de dominação irrestrita da tropa, ensejando um contexto divorciado da vida em sociedade. É sempre bom lembrar, apesar de sujeitos à hierarquia e disciplina da caserna, os militares são pessoas, titulares de todos os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição da República, sem distinção de qualquer natureza, simplesmente por ostentar a qualidade de ser humano, sendo as exceções inerentes à condição militar expressamente ressalvadas no próprio texto constitucional, como mencionadas nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso 61, 142, parágrafo 2º, 142, parágrafo 3º, incisos 4 e 5, dentre outros, tais direitos não podem ser afastados por qualquer lei em sentido estrito, ou muito menos de regulamento disciplinar de corporação militar estadual. Na verdade, com a promulgação da Constituição da República Federal do Brasil, o regulamento disciplinar do CEBEMERG, decreto 3767, assim como qualquer legislação infraconstitucional,
deve ser relido à luz da Carta Magna, e as normas que com ela não forem compatíveis não serão recepcionadas, restando desprovidas de eficácia. Eu acho que tem mais um destaquezinho que eu fiz. É só para concluir, vereador, porque já deu 10 minutos aqui. Tá bom. Mas é porque... Então, na página 7, ocorre que mesmo assim a Constituição da República garante aos mesmos um grau de intimidade necessário ao exercício da sua vida privada, apesar da afirmação do ilustríssimo corregedor interno de que, ao contrário do cidadão comum, a carreira militar requer certo despojamento de liberdade. Tal despojamento tem limites, posto que os oficiais superiores da corporação não são senhores da vida privada de seus subordinados. E aí, por fim, a juíza julgou procedente e garantiu a liberdade dos militares. Esse foi a liminar e no mérito ele manteve. Tem uma outra decisão, e aí exatamente para afastar aquela máxima de que regulamento é só para praças, tem uma punição aplicada a um oficial, e é o posicionamento do Ministério Público. Ele está presente no Conselho de Justificação, e como eu não poderia expor nenhum outro oficial, né, por conta do regulamento, eu estou expondo a minha vida mesmo. Então, nesse posicionamento, nesse conselho, eu sou acusado de possuir um blog, né, e o Ministério Público deixa claro que mesmo tendo a autoria do blog, isso é insuficiente para você submeter um militar ao Conselho de Justificação em qualquer tipo de condição. Eu vou destacar aqui só um detalhezinho, só para a gente poder avançar. Ele compara, inclusive, o Ministério Público, que o mesmo direito de manifestação que os militares têm, o Ministério Público tem, o juiz tem, e também se envolveram, e vai listando os movimentos que eles desenvolveram, né, para poder defender os seus interesses. Eu vou ler aqui um textozinho da página 7. O contexto probatório carreado aos autos do procedimento até indicia a simpatia do justificante com os movimentos reivindicatórios, não sendo tal conduta negada pelo mesmo. Portanto, tanto a prova testemunhal como documental comprovam que a classe toda reivindicava melhorias com as condições de trabalho e remuneração, não tendo o justificante praticado nenhum ato atentatório à ética, decoro ou condenou de bombeiro militar. É de fato, da análise das declarações prestadas, constata-se que o justificante apresenta uma personalidade forte, corajosa e apenas se posiciona de forma clara, mas sem deixar de ser respeitoso, a favor da luta por melhores condições salariais e de trabalho, não havendo nos autos qualquer indicação de que o mesmo estaria liderando o movimento ou colocando em risco a integridade da corporação ou a segurança pública. Então, apesar do Conselho de Justificação ter por 3-0 me declarado indigno ao oficialato e com a concordância na época, comandante-geral e secretário de Estado de Defesa Civil, o próprio Ministério Público, que tem a obrigação institucional de me acusar, me defendeu e, com certeza, o Judiciário também apoiou a decisão aqui do Ministério Público e me inocentou. Então, praças e oficiais são punidos por se manifestarem e são punidos de forma, inclusive, quero deixar destacado, desproporcional. A minha primeira punição disciplinar na carreira foi por possuir e me posicionar sobre fatos na internet e foi ser submetido ao Conselho de Justificação e ser declarado indigno ao oficialato, ser considerado indigno ao oficialato pela cúpula da corporação e pelo Conselho. Tá? Muito obrigado, senhor deputado.